Boa tarde a todos e todas. Quero primeiramente agradecer a todos pela presença, né, na defesa, na 110ª defesa de trabalho de conclusão do Programa de Residência Multiprofissional de Interiorização de Atenção à Saúde do Centro Acadêmico da Vitória, da Universidade Federal de Pernambuco, onde teremos a apresentação seguida, né, de arguição pelos membros da banca do trabalho desenvolvido pela residente Amanda Félix. Amanda vai ter 30 minutos para fazer sua apresentação, né? E a banca terá mais 30 minutos para discutir, conversar com a Amanda. A banca composta pelas professoras Juliana Souza Oliveira, professora Willa Tatiana Ferreira e Silva, e por mim, João Henrique da Costa Silva, que sou o presidente da banca e orientador da Amanda. Bom, dito isso, e agradecendo aos membros da banca, passo a palavra para a Amanda para que ela possa fazer sua apresentação dentro do tempo estipulado. Amanda, pode ficar à vontade. Certo. Boa tarde, mais uma vez a todos. Então, estou dando início à apresentação do trabalho de conclusão de residência intitulado Associação entre o Grau de Processamento dos Alimentos, Estado Nutricional e Pressão Arterial de Mulheres do município de Vitória de Santo Antão, elaborado por mim, Amanda Félix, orientado pelo professor João Henrique da Costa Silva e co-orientado pela mestra Jéssica de Oliveira Campos. Bom, nos últimos anos, foi observada modificações no consumo alimentar dos seres humanos, favorecidas por transformações demográficas, socioeconômicas, ambientais, agrícolas e no funcionamento dos sistemas alimentares. A partir daí, foi-se observando um aumento do consumo de alimentos processados e ultraprocessados, que são alimentos ricos, em açúcares, sódio, gorduras saturadas, gorduras trans e aditivos alimentares, em detrimento do consumo de alimentos in natura ou minimamente processados. Essas alterações no padrão alimentar, associada à prática de atividade física em níveis insuficientes, ao sedentarismo, vem favorecendo o aumento de excesso de peso em diferentes fases da vida. O excesso de peso compreende o sobrepeso e a obesidade. Ambos são caracterizados pelo aumento de excesso de gordura corporal, pelo excesso de gordura corporal. No entanto, o sobrepeso se apresenta como um estágio que antecede a obesidade, como um risco de desenvolvê-la. A prevalência dessas condições elevou-se consideravelmente a nível mundial, atingindo aí todas as faixas etárias, ambos os sexos, independente da localidade geográfica, etnia, situação socioeconômica, apesar, de apresentar-se geralmente maior em idosos e mulheres, de acordo com alguns estudos. A Organização Mundial de Saúde, ela apresenta que cerca de 650 milhões de adultos, 340 milhões de adolescentes e 39 milhões de crianças estão obesas em todo o mundo, totalizando aí mais de 1 bilhão de pessoas. Dados do Vigitel de 2021, vem aí apresentando a prevalência de sobrepeso de 57,2% em adultos, sendo superior entre os homens, cerca de 59,9%, do que entre as mulheres. Em relação à prevalência de obesidade, foi aí de 22,4%, sendo semelhante entre mulheres, cerca de 22,6%, e homens, 22%. Bom, além desse aumento na prevalência observado, o sobrepeso e a obesidade são considerados fatores de risco para o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, dislipidemia, síndrome metabólica, cânceres, hipertensão arterial e doenças cardiovasculares. A hipertensão arterial, por sua vez, é uma doença multifatorial crônica caracterizada pela elevação persistente dos níveis pressóricos, sendo aí grande causa de morte de doenças cardiovasculares em todo o mundo. De acordo com o Vigitel 2021, 26,3%
de diagnóstico médico de hipertensão foi relatado, né? Sendo 27,1% referente às mulheres e 25,4% aos homens. Então, a gente observa aí uma maior, né, um maior relato de mulheres com diagnóstico de hipertensão. Em relação, né, a esse estudo que foi realizado em 2021 por Julião Souza Guimarães, foi observada uma melhor prevalência de hipertensão arterial entre as mulheres nos anos de 2018, 2013 e 2019, apresentando de 2 a 3 vezes mais chances de referirem um diagnóstico de hipertensão arterial quando comparado aos homens. Bom, estudos também vêm apontando uma relação entre o grau de processamento dos alimentos e níveis de pressão arterial, né? Destacando o quê? O maior consumo de alimentos in natura ou minimamente processados está associado a um menor risco de desenvolver hipertensão arterial, enquanto que um maior consumo de alimentos ultraprocessados está associado a um maior risco de desenvolver hipertensão arterial. Então, diante do exposto, o objetivo deste estudo foi verificar a existência de correlação entre o consumo alimentar de acordo com o grau de processamento dos alimentos, estado nutricional e níveis de pressão arterial de mulheres adultas que residem no município de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Brasil. Bom, em relação aos métodos, né, trata-se de um estudo transversal, realizados com mulheres adultas, ou seja, maiores, com a idade maior ou igual a 20 anos e menor que 60 anos, que residem no município de Vitória de Santo Antão, né? Os dados foi proveniente, né, do projeto de pesquisa e extensão denominado Família em Foco, da Universidade Federal de Pernambuco, Centro Acadêmico de Vitória, né, cuja pesquisa foi submetida e aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco. Em relação ao recrutamento, né, dessas mulheres, dessas participantes, ele foi realizado por meio de uma parceria com escolas da rede municipal de ensino, né, com 4 escolas, mais especificamente, da rede municipal de ensino. Então, nessa etapa, foi apresentado, né, às mulheres os objetivos do estudo de forma clara, objetiva, e para que aceitaram participar da pesquisa, foi apresentado o termo de consentimento livre e esclarecido, né, para a leitura e preenchimento. A coleta de dados teve início no período de abril de 2022 até dezembro de 2022, e ela foi realizada em unidades de saúde da família, né, que estavam ali próximas à residência das participantes do estudo. E foi realizada por uma equipe, né, composta por nutricionistas, graduandos em enfermagem, ciências biológicas e nutrição, todos previamente treinados, né, para realizar as coletas. Em relação à amostra de participantes, né, tratou-se de um processo amostral não probabilístico, cujo poder da amostra, né, foi realizado a posteriori no software GPower. O poder das análises foi 0,99 e 85 mulheres participaram do estudo. A partir daí, essas mulheres elas foram classificadas, né, de acordo com os critérios do índice de massa corporal, no grupo eutrofia, sobrepeso e obesidade. Em relação aos critérios de inclusão, exclusão e perdas, foram incluídas nesse estudo mulheres adultas, né, com idade igual ou superior a 20 anos, inferior a 60, que residem aqui no município de Vitória de Santo Antão. Foram excluídas do estudo mulheres que estavam gestantes ou que apresentaram alguma patologia que poderiam afetar o estado nutricional, né, como, por exemplo, câncer, AIDS e hepatopatias, e foi considerado perdas mulheres que desistiram de participar da pesquisa e não concluíram toda a etapa de coleta de dados. Bom, em relação à coleta de dados, ocorreu, né, a coleta de dados antropométricos, do consumo alimentar e também da pressão arterial. Essa coleta ela foi realizada de forma individual e subdividida em 2 encontros. Então, no primeiro encontro, a gente realizou antropometria, também a coleta de dados referentes ao consumo alimentar e uma primeira aferição da pressão arterial. E no segundo encontro, a gente fez uma nova aferição da pressão arterial. Em relação à avaliação antropométrica, né, foram aferidos peso, altura, calculado o índice de IMC de cada participante,
circunferência da cintura, circunferência do braço, circunferência do quadril, relação cintura-quadril, circunferência muscular do braço. Foi aferida também as dobras cutâneas bicipital, tricipital, supraelíaco subescapular, para ser realizado o cálculo do percentual de gordura corporal. Bom, para avaliação do consumo alimentar, a gente utilizou um questionário de frequência alimentar adaptado para adultos pernambucanos, né? E aí, desse questionário de frequência alimentar, a gente escolheu aqueles alimentos que apresentaram os maiores scores, né? Então, por exemplo, do grupo dos cereais, os 5 alimentos que tiveram os maiores scores, eles foram selecionados, né? E a partir daí, a gente classificou esses alimentos, identificou, melhor dizendo, de acordo com o grau de processamento apresentado no Guia Alimentar para a População Brasileira, tá? Que é alimentos in natura ou minimamente processados, ingredientes culinários, alimentos processados e ultraprocessados. Então, aqui eu apresento, né, um pouquinho dos alimentos do QFA e a forma que a gente fez essa identificação. Então, por exemplo, aqui, no grupo dos alimentos natura ou minimamente processados, foram incluídos, né, arroz, milho, cuscuz, macarrão, batata inglesa, batata doce, farinha, macaxeira, inhame, entre outros, e foi considerado nesse grupo também, né, o suco com açúcar. Em relação aos ingredientes culinários, manteiga, azeite, óleo, açúcar, mel, rapadura. Em relação aos alimentos processados, o pão francês, queijo coalho, prato, mussarela, manteiga, charque e bolo caseiro. E, por fim, né, os alimentos ultraprocessados, como a bolacha cream cracker, amendoim japonês, creme de leite, iogurte integral, requeijão integral, mortadela, presunto, linguiça, salsicha, maionese, margarina, achocolatado, e entre outros. Bom, a respeito da avaliação da pressão arterial, né, foi utilizado um estetoscópio e um esfigmomanômetro para realizar a aferição. As mulheres, né, estavam em repouso por no mínimo 5 minutos e foi realizada 2 aferições no braço esquerdo com intervalo de 1 minuto, ou seja, a gente fez uma primeira aferição, esperou 1 minuto para realizar uma segunda aferição. E para aquelas aferições que apresentaram diferença superior a 2 milímetros de mercúrio, foi efetuada uma terceira medição. E esse procedimento ele foi repetido em 2 dias distintos, né, como eu falei inicialmente. E o valor final dessa pressão arterial foi justamente a média aritmética simples das médias dos 2 valores mais próximos de cada dia. E a classificação da pressão arterial foi realizada conforme as diretrizes brasileiras de hipertensão arterial de 2020 da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Em relação à análise estatística, a construção de banco de dados ocorreu no programa Excel. A análise estatística foi no programa SPSS, versão 20. Foi realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov para analisar a normalidade dos dados. As variáveis foram apresentadas, né, por meio de média e desvio padrão. A comparação entre os grupos foi realizada através do teste ANOVA, né, análise da variabilidade, com pós-teste de Tukey para dados paramétricos. As variáveis qualitativas foram apresentadas no formato de porcentagem e analisadas pelo teste de quadrado de Pearson. E foi a diferença, né, estatística foi atribuída para valor de P menor ou igual, ou inferior a 0,05. Bom, em relação, né, aos resultados, foram incluídas no presente estudo 85 mulheres. Dessas 85 mulheres, 26 foram classificadas de acordo com o índice de massa corporal, né, com eutrofia, incluídas no grupo eutrofia, 25, correspondendo aí a 29,4%, né, ao grupo sobrepeso, e 34, cerca de 40%, no grupo obesidade. Bom,
Em relação, né, aos parâmetros antropométricos e pressão arterial, iniciando assim pela questão da idade, não foi observada diferenças estatísticas entre os grupos, né, como vocês podem observar. Eles se apresentaram semelhantes em relação à idade. No entanto, foi observada diferenças significativas entre os parâmetros, né? O índice de massa corporal, circunferência da cintura, relação cintura-quadril, circunferência muscular do braço, percentual de gordura corporal, pressão arterial sistólica e diastólica, né? E o grupo obesidade, ele apresentou, né, maiores índices em todos esses parâmetros quando comparado com o grupo eutrofia e também com o grupo sobrepeso. Em relação ao estilo de vida e condições de saúde, né, não foi observada também diferenças estatísticas significativas entre questões de patologias, né, em relação aos grupos. Mas foi possível identificar que das doenças, né, das patologias que afetavam essas mulheres, se destacou hipertensão arterial, ansiedade e depressão e dislipidemias, né? E cerca de 15,6% dessas mulheres que apresentaram alguma patologia tinham mais de uma patologia. Em relação ao estilo de vida, né, se elas fumavam, se consumiam bebida alcoólica, se praticavam atividade física, cerca de 3,5% relataram ser fumantes, 38,8% consumia alguma bebida alcoólica e 29,4% dessas mulheres relataram praticar alguma atividade física. A respeito, né, das classificações da circunferência da cintura, relação cintura-quadril, percentual de gordura corporal e também de pressão arterial, foi observada diferenças estatísticas significativas em todos esses parâmetros, né? O grupo obesidade, ele apresentou, assim, os maiores índices, riscos cardiovasculares, em relação também à classificação percentual de gordura, né? Assim, foi mais, como é que eu posso dizer? Se apresentou de uma maior contribuição, né? Para esse risco elevado aqui da circunferência da cintura, da classificação também da relação cintura-quadril, e desses outros parâmetros. Em relação à classificação da pressão arterial, a mesma forma, né? Houve uma contribuição maior das pessoas que tinham obesidade, né? Na questão de serem pré-hipertensas, ou seja, todas as mulheres que tiveram pré-hipertensão foram do grupo obesidade, e a maioria das hipertensas, cerca de 7,1%, também foram do grupo obesidade. A respeito das condições, né, caracterização socioeconômica dessas participantes, não foi observada diferenças significativas entre os grupos. Porém, né, foi identificada em relação ao estado civil, a maioria das mulheres, né, solteiras, do ensino médio como o principal nível de escolaridade, e em relação à renda, relataram possuir, né, a maioria, uma renda familiar mensal de um salário mínimo. Agora, né, adentrando mais nessa parte do consumo alimentar, foi identificado que a maioria, assim, o grupo obesidade apresentou menor consumo de alimentos in natura ou minimamente processados quando comparados aqui com o grupo eutrofia e o grupo sobrepeso. E apesar de não ser identificada nenhuma diferença entre esses outros graus de processamento dos alimentos com os grupos, vale ressaltar também que foi observada, né, um consumo elevado aí de ingredientes culinários em todos os grupos, alimentos processados e alimentos ultraprocessados.
A respeito da correlação entre o grau de processamento dos alimentos, variáveis antropométricas e dados sociodemográficos e pressão arterial, foi identificada, né, correlações negativas entre o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados e o IMC, percentual de gordura corporal e também a pressão arterial diastólica. Ou seja, quanto menor foi o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados, maior o IMC, maior o percentual de gordura corporal e também maior a pressão arterial diastólica. Foi identificada também uma correlação negativa entre o consumo de ingredientes culinários e a pressão arterial diastólica, bem como entre o consumo de alimentos ultraprocessados e a idade das participantes. Bom, gente, iniciando agora, né, a questão da discussão, diante de todo o exposto, né, a gente observa que grande parte das mulheres analisadas foram identificadas com sobrepeso e obesidade de acordo com o índice de massa corporal. Então, as mulheres com obesidade apresentaram os maiores índices e classificações de risco cardiovasculares, né, assim, quando analisadas a circunferência da cintura, a relação cintura-quadril, percentual de gordura corporal, pressão arterial sistólica e diastólica. Todas as mulheres consideradas pré-hipertensas e a maioria das hipertensas também foram do grupo obesidade, né? E esses achados fortalecem justamente a relação existente entre a obesidade e fatores de risco cardiovasculares, que são aí evidenciados em diversos estudos. Inclusive, esse estudo aqui, realizado em 2020 por Cavalcante e colaboradores, que foi realizado em um município também do Nordeste brasileiro, com 91 mulheres, identificou que cerca de 62,6% dessas mulheres apresentaram a obesidade abdominal. E os valores de pressão arterial, tanto sistólica quanto diastólica, estavam alterados nessas mulheres quando comparados, né, com aquelas mulheres não obesas, sendo observada aí uma associação, né, significativa entre a obesidade e maiores níveis de pressão arterial. Em relação às patologias, né, mais prevalentes, como eu já havia falado, né, foram a hipertensão arterial, ansiedade ou depressão e dislipidemias. Né, em relação à pressão arterial, a gente pode observar aí, né, que esse achado corrobora com estudos realizados anteriormente que apontam que a hipertensão arterial é consideravelmente prevalente no sexo feminino. Cerca de 70, né, um achado em relação à questão do estilo de vida mesmo, é que cerca de 70,6% das mulheres não praticavam a atividade física, né? Que essa é uma condição que favorece justamente o surgimento de sobrepeso e de obesidade. Não foi identificada nenhuma relação no presente estudo entre o índice de massa corporal, a idade, estado civil, escolaridade e renda dessas mulheres. Esse achado, né, difere de alguns encontrados na literatura, como, por exemplo, desse estudo realizado em 2019, né? Se tratou de um estudo transversal de base populacional realizado também com mulheres adultas, e foi observado que houve uma maior prevalência de sobrepeso em mulheres entre 40 e 49 anos de idade, casadas ou que estavam em alguma união estável, com apenas 5 a 7 anos de escolaridade e com renda de 1 a 3 salários mínimos. E em relação à obesidade, foi observada essa maior prevalência em mulheres com idade, né, superior a 50 anos, viúvas e que apresentavam também uma baixa escolaridade. E outros estudos, eles também encontraram uma relação entre a escolaridade e renda, observando aí, né, que quanto maior o índice de massa corporal, menor a escolaridade e menor a renda. Bom, no presente estudo, as mulheres obesas, elas apresentaram menor consumo de alimentos in natura ou minimamente processados, né? E observou-se que, quanto menor o consumo de alimentos in natura e minimamente processados, maior o IMC, o percentual de gordura e a pressão arterial diastólica, bem como o menor consumo de ingredientes culinários, maior a pressão arterial diastólica, né? Estudos apresentam que, de fato, o menor consumo de alimentos in natura e minimamente processados e o maior consumo de alimentos ultraprocessados estão fortemente associados ao sobrepeso, obesidade e aumento dos níveis pressóricos.
Esse estudo realizado em 2023 por Rezende Alves e colaboradores, né, que foi um estudo longitudinal feito com 2.496 participantes adultos de um estado do sudeste brasileiro, ele identificou que o maior consumo de alimentos in natura ou minimamente processados e ingredientes culinários foram associados a menores chances de aumento da pressão arterial diastólica, enquanto que o maior consumo de alimentos ultraprocessados a maiores chances. O menor consumo, né, de alimentos ultraprocessados nesse estudo foi associado com o aumento da idade, né? Ou seja, quanto maior a idade das mulheres, menor o consumo de alimentos ultraprocessados. Esse achado também foi identificado por Bert e colaboradores em 2019, né, evidenciando que adultos mais jovens apresentaram maior consumo desses alimentos do que os adultos de idade mais avançada. Bom, e como considerações finais, né, a respeito desse estudo, como a gente pôde identificar, grande parte das mulheres adultas foram identificadas com sobrepeso e com obesidade. As mulheres com obesidade apresentaram menor consumo de alimentos in natura ou minimamente processados em relação às eutróficas ou com sobrepeso. O menor consumo de alimentos in natura ou minimamente processados foi associada, né, à elevação do IMC, percentual de gordura e pressão arterial diastólica, né, achado esse já esperado. O menor consumo de ingredientes culinários também foi associado aí a um aumento da pressão arterial diastólica, enquanto que o menor consumo de alimentos ultraprocessados associou-se com o aumento da idade das mulheres, né? E a grande parte dos resultados que foram obtidos nesse estudo, eles são consistentes com os observados em estudos semelhantes e reforçam, né, a correlação entre o grau de processamento dos alimentos, estado nutricional e pressão arterial, fortalecendo a importância do consumo, né, de alimentos in natura e minimamente processados para a manutenção da saúde humana. E aqui estão as referências, né, que eu utilizei.